vamos lá, vamos agora falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro. Domingo tem Palmeiras e Cruzeiro, enquanto o Real Madrid das Galáxias joga em Fortaleza, vai jogar com seu time reserva, porque precisa segurar o Rojão lá na Argentina. Nós não temos muita opção, na minha visão. Nós temos que ir com tudo, e depois com tudo, e depois com tudo, e tem que se virar, e acabou, e ponto final. Tem que competir de melhor, não tem que poupar, não tem que inventar nada disso. E que, como o pessoal falava, puta, quem diria, hein? 3 zagueiros é o sistema ideal. E Filipão lá atrás já fazia isso, os caras queriam bater nele. E como é que nós vamos enfrentar o Cruzeiro, gente? Parece que o Alan tá liberado, né? O Alan vai poder jogar. O Aníbal Moreno, viu, César? Parece que está com edema na panturrilha. Não sei se ele saiu lesionado, mas ainda continua lesionado. O Piquerez não vai jogar. O Piquerez não joga, né, porque foi expulso. Está cumprindo suspensão. Não. Eu não sei, eu acho que, lógico, a gente tem que ter essa intensidade e tudo mais, César, mas eu não sei, essa semana a gente não pode colocar tudo a perder, então se tiver algum jogador, se a gente puder preparar um pouquinho o time aí para poder estar fôlego renovado na quarta-feira, na quinta-feira, né, o jogo, eu acho que seria melhor, cara, acho que de repente não procurar ter uma precaução, assim, não desgastar muito, tentando olhar esse jogo de quarta-feira e acreditar, por mais difícil que seja, a gente tem que acreditar, cara. Eu acredito sim, cara, pô, ainda mais com a torcida lá dando força. Vamos lá, o Palmeiras já fez ótimos resultados aí nos últimos jogos, vamos pra cima. O que você acha, Paulo? Eu quero perguntar pra vocês, empatar é um bom negócio? Contra o Cruzeiro? Contra o Cruzeiro, não, é em casa. É em casa. Não é. Jogo em casa, teoricamente não, né, mas... Bom, a gente tem que pensar da seguinte maneira: Campeonato Brasileiro, mesmo que a gente esteja empatado com o mesmo número de pontos, a gente é líder. Então, quer dizer, se tem um campeonato que depende só da gente, é esse, né? O nosso tem muito jogo ainda para frente, tem 10 jogos para frente ainda, ou seja, tem 30 pontos para tanto um time contra o outro, né, disputar. Mas hoje eu acho que a gente, como o César falou, isso eu estou 100%, a gente tem que entrar para arregaçar tanto contra o Cruzeiro, tanto quanto a LDU. A LDU, assim, muito particularmente, é um time muito bem treinado por aquele Thiago Nunes lá. Ele deu muita sorte. E eu acho que o Abel estava numa jornada, teve uma jornada, para o time todo do Palmeiras, foi uma jornada extremamente infeliz. Mas eu também lembro quando a gente perdeu de 5-0 do Grêmio lá, e eu estava nesse jogo que a gente ganhou de 5-1 do Grêmio em casa. Lembro desse jogo. Lá no Parque Antártico. Então, a gente foi 5-0 lá. Então, 3-0 dá. A gente perdeu de 3-1 do São Paulo. Isso não faz muito tempo. E no dia 3 de abril de 2022, porque foi o dia do aniversário do meu filho, a gente ganhou deles em casa numa goleada de 4-0 no jogo de volta. Esse seu filho que torce pro Chelsea, né? É ele mesmo. Você acredita? Ele mesmo. Aliás, está chegando daqui a pouco, tá na estrada. Então, eu acho que a gente tem que entrar com tudo. O Abel, a gente vai ter que suar sangue e pensar assim. Eu vou ser bem sincero nos comentários, que hoje eu procurei me concentrar, só não quis ver nada além do que fosse o nosso grupo, que eu falei, não vou me estressar olhando lá fora. O Abel, ele tem, se ele ganhar e a gente passar, daí ninguém vai fazer até estátua para ele lá dentro do Palmeiras, cara. Agora, se a gente for eliminado pela LDU e perder o jogo, pode perder. Aí eu acho que o Abel, no final desse ano aqui, ele vai embora. Vou te falar uma coisa.
Tá algum barulho aí, algum microfone de vocês está fazendo barulho aí. Opa, perdão, soltei aqui. Foi meu estúdio que desmontou. Ele estava dando Ele ficou com raiva, ele deu um tapa no celular. Nós perdemos uma semifinal para o Atlético do Paraná em casa. A gente estava com um jogador a menos. O Vitor Roque cavou a expulsão do Murilo. E nós conseguimos fazer um placar 2-0. E aí tomamos 2 gols em empate. No ano seguinte, a gente foi eliminado pelo Boca, sendo que podia ter matado lá na Bombonera, mas, segundo o Abel, o Hendrick era muito inexperiente para entrar em campo, e o Kelvin, né? O Kelvin está estourando lá agora lá no Wolverhampton, sei lá, Cotton Ball, sei lá o que na Inglaterra, tudo cheio de Hampton lá. E está estourando, e o Hendrick está encostado lá no Real Madrid, fazendo uma falta danada, cara, até para nós e para um monte de outros times. Como é que pode deixar um moleque daquele no banco? Mas, voltando, o Abel não teve culpa naquele jogo do Atlético, mas ele teve uma culpa assim, eu estava no estádio, o time estava jogando com a menos desde os 35 do primeiro tempo, conseguiu fazer o placar, o Zé Rafael e o Gustavo Scarpa estavam esfalfados de correr atrás dos caras, e ele manteve o time, no cansaço, o Atlético conseguiu empatar. E foi pelo setor esquerdo, onde o Gustavo Scarpa já não aguentava mais ir e voltar. Então tem umas teimosias aí, cara, que realmente, e como você falou no Corneta da semana, hein, Paulo, que ficou muito bom. O Abel pode ter jogado fora uma das Libertadores mais importantes que teve, cara, porque já jogou 2. Aquela contra o Atlético, eu acho que ele errou também. Contra o Boca, vai em cima e tritura o Boca, cara. Não pode pôr os moleques. Os moleques não tem nem noção do que é a Bombonera. Os moleques querem arrebentar, meu moleque tá se lixando muito se é a Bombonera, se é o que for, ele não tem noção do perigo, vai lá e faz, né? Então, essa situação que ficou assim. Agora, quanto ao Cruzeiro, eu nem analiso muito o time do Cruzeiro, porque não sei muito bem como é que vai o time. Tem ali uns novos, o Paulo de Matheus Pereira, o Jorge eu já conheço. Tá encaixadinho, tá jogando, mas não acho que tem mais time que a gente, não. Nem o time principal, nem nossos times alternativos. Agora, tem que vir o psicológico. Se a gente não ganhar do Cruzeiro, cara, vai ser muito ruim o psicológico para quinta-feira. Se a gente não ganhar, só empatar, se o Flamengo ganhar lá e passar à frente, já entra um psicológico ruim da torcida, porque a nossa torcida, cá para nós, hein, precisa de toneladas de calmantes aí para não falar tanta abobrinha quanto fala, cara. Mas o torcedor tem direito a escambau, tem direito a ter um certo limite, né? Mas o pessimismo é irritante, cara. E o pessoal que planta pessimismo para ganhar like é pior ainda. Eu tô bronqueado com esse povo, cara. Tô muito bronqueado. Não é que eu quero tomar o lugar deles, eu tô satisfeito aqui com o nosso papinho, mas esse povo é muito oportunista. Não é por nada que os momentos, historicamente, né, quando os jornais mais eram vendidos, assim, era em época de guerra e tudo mais. Então, quando você começa a meter o pau, quando tem alguma tragédia, o negócio vende mesmo. Aí o pessoal fica, né, vamos explorar. Mas eu acho que é o momento de ter calma e trabalhar nas duas frentes aí. Essa semana não pode ser perdida, vamos para cima do Cruzeiro que a gente tiver, mas a gente tem que pensar no jogo de quinta-feira, e dando esse resultado, vamos representar, cara, vamos representar mesmo, essa vergonha de ficar entrando da forma como a gente entrou, aí ficar só assistindo os caras e dando todo esse espaço que os caras tiveram para jogar, pelo amor de Deus. Pode ser contra o Cruzeiro, pode ser contra o Mirassol, pode ser contra a LDU, pode ser o raio que o parta, cara, os caras vão deitar e rolar. De boa, Bel, com todo respeito, vamos jogar o arroz com feijão, bem feito, não complica. Não queira, porque, então o Veiga vai fazer o médium na hora que a bola estiver com o adversário. Não vai funcionar. Vamos fechar direitinho aí, que nossas laterais têm umas costas vulneráveis. Cuidado com isso. E o restante, cara, vamos pilhar a galera, cara. Agora é reta final e é para entrar com tudo. Vamos para cima. Tem que acreditar. É isso. Isso mostra uma coisa, né? Como o futebol é algo dinâmico.
há uma semana atrás o Palmeiras era o melhor time do mundo, né? Porque era o time a ser batido na Libertadores, né? A campanha com um empate, todas vitórias, e o time que tinha menos pontos perdidos no Brasileiro. Há uma semana atrás, nós éramos a sensação do mundo, né? E de repente a gente não nada mais. Isso, Abel, essa é para você, Abel. Se você me escuta ou não, não sei, mas devia escutar. Não só eu, como todo mundo aqui, ó. Que a gente fala por amor à Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora é hora de você mostrar quem você é e para que você veio. Isso mesmo. Gostei, Paulo. Bom, agora a gente fica na expectativa aí do jogo de domingo à noite, às 20h30, né? 20h30, no Allianz Parque. É aquele jogo que se ganha, você não dorme, e é aquele jogo que se perde, você não quer acordar. Exatamente. Só não pode perder, cara. Eu acho que o empate não é mal na conjuntura atual, não. Mas, como a gente perdeu para eles lá, temos que tentar ganhar aqui, né, cara? Temos que tomar esses pontos deles aí, deixar para trás de vez e jogar pressão lá no Real Madrid das Galáxias de Marte. Vamos ficando aqui então, né, gente? Vamos, fim de semana entrando, começamos mal, vamos nos recompondo e é isso. Rooftop Turiaçu está aqui com as dicas, com as brincadeiras. E Abel, escute, Abel. Escute, Abel. Nos ouça, Abel. E tia Leila, compre mais um primeiro volante. Quando puder, compre mais um primeiro volante. Ouça-nos. O Abel não é esse aqui, ó, cabeçudo da porra. Cabeçudo, espremer aqui nas orelhas dele lá. Vamos ficando, gente. Até mais, então. Um abraço, obrigado. Estamos aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.